Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu vou ler aqui na versão fiel. Se tiver aí também quiser projetar na fiel, eu acho bom. Eu gosto muito da fiel e uso mais a fiel. Porque é fiel. Amém? Porque é fiel. Colossenses 1, 16 e 17 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Palavra maravilhosa, nós te damos graças, Senhor, pela revelação da tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por nos instruir a respeito de grandes verdades que o Senhor nos revelou. Agora nós pedimos a tua bênção, Senhor. Toma essas palavras, torne-as vivas, Senhor, e eficazes na nossa vida. Que haja transformação, que haja mudança, que haja, Senhor, edificação em nossa vida. E agora, desde já, repreendo em nome de Jesus toda operação contrária ao explanar da tua palavra. Doença, dor, preocupações, em nome de Jesus, que caia por terra toda opressão. Que o teu povo, Senhor, seja livre para ouvir, entender e viver a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo nos surpreende muito, ao fazer grandes revelações nesse texto. Aliás, em todas as suas cartas, muitas revelações maravilhosas, Razão porque ele disse que precisou ter um espinho na carne, para não se exaltar por conta das grandes revelações que ele recebia. E, para nossa alegria, ele compartilhava, por meio de suas cartas, muitas dessas revelações que ele tinha. E ele nos fez conhecer grandes mistérios. E nós pensamos muitas vezes que já dominamos os mistérios de Deus. Eu lembro que eu estava no seminário, foi em 94, por aí, a gente estava lá, 94, e já tinha lido a Bíblia toda. Mas eu não pensava que ainda tinha tanta coisa para aprender. Agora você imagina de 94 para cá, quanta coisa a gente já aprendeu. A Bíblia é uma fonte inesgotável de revelação. E quanto mais você lê, mais você compreende. Se você lê de novo, você aprende mais. E quando você recebe algum conhecimento, você fica pronto para receber novos conhecimentos, porque aquele ali será a base para novos conhecimentos. Às vezes estou trabalhando, fazendo um serviço, eu ponho um livro, por exemplo, de Apocalipse, deixo passar 2, 3 vezes, e quando eu fico meditando e pensando nas coisas que está falando ali, e fico pensando em muitas coisas também, eu aproveito alguns momentos para receber novas compreensões, e cada vez que você descobre uma coisa nova, aquela se torna base para uma outra. E sabe, o apóstolo Paulo começa com uma revelação bem preciosa aqui, quando ele fala sobre a pessoa de Jesus Cristo. E Paulo diz: quem é Jesus? Para que a igreja possa compreender melhor. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Quem é Jesus? Vamos fazer essa pergunta, amém? Quem é Jesus? E Paulo responde. Paulo começa a falar sobre essa pessoa chamada Jesus. Ele disse: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, principados, potestades. Ele diz que ele sustenta tudo também. Veja o que Paulo está dizendo, que Jesus, ele não é apenas aquele bebezinho que muitas vezes nós olhamos, já está quase chegando o Natal, e a gente olha aquele bebezinho bonitinho, fica pensando nele. Jesus nasceu, que coisa linda, Depois nós podemos pensar em Jesus como aquele homem que andou com toda a parte curando, fazendo profecias, expulsando demônios. Sim, aquele homem poderoso que veio aqui nos salvar e salvou muitas pessoas. Nós podemos pensar nele como aquele que morreu na cruz para nos salvar e derramou seu sangue e morreu e depois ressuscitou. Amém, glória a Deus.
quando ele apresenta o Jesus que é, na verdade, o príncipe da criação. No versículo 15 ele fala, ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito não no sentido de ser o primeiro que nasceu, mas primogênito no sentido de ser o príncipe, a primazia. Essa mesma palavra é usada para Davi uma vez, quando diz que Deus fez Davi se tornar o primogênito. Mas como ele era o primogênito, ele era o caçula, porque é a prioridade, é a posição que ele ocupava. E aqui nessa palavra, versículo 15, ele fala que Jesus é o primogênito da criação, ou seja, ele é o braço de Deus, ele é o próprio Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é que nos criou. Então o que eu estou dizendo, ele é muito mais do que o nosso Salvador, ele é muito mais do que só o Messias que veio aqui nos salvar. Ele é também o próprio Criador de tudo, e não somente de tudo que nós vemos, mas também do que não vemos. Ele diz: todas as coisas dos céus e na terra foram criadas por ele, por Jesus. Nele foram criadas todas essas coisas, por ele, nele, para ele, não é? Diz a palavra de Deus. Então ele diz: tudo foi criado por ele, quer seja as coisas visíveis ou as invisíveis. Ele diz: tronos, potestades, principados, isso é, todas as ordens angelicais foram criadas pelo próprio Cristo. Todos foram criados por ele e nele. Entender isso é muito importante para nós. Nós falamos muito sobre entender a nossa identidade, não é? Eu preciso conhecer a minha identidade para eu me apoderar da vida, entender quem eu sou. Mas nós precisamos entender primeiro quem é ele. Entender quem é Jesus vai fazer muita diferença em nós. Sabe, tem coisa que não faz muito sentido para a gente. Olha, quando Deus vai dar os 10 mandamentos, ele começa: eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Isso é mandamento ainda, não é? Mas ele começa assim. Por que ele não começou assim? Não terás outro Deus além de mim. Mas ele começou: eu sou. Porque quem é faz uma diferença muito grande. Quem é que está dando esses mandamentos? Quem é que está falando isso? Eu lembro que eu trabalhei uma vez com um empresário, e chegamos lá no último andar do prédio. Alguém tinha colocado vidros lá e falou: não pode abrir essas janelas. E escreveu com papel, mas não assinou. E aí ele pegou, eu falei para ele: está escrito aqui, estava um calor terrível. Ele pegou e tirou aquele papel, jogou fora, abriu a janela. Eu falei: rapaz, está escrito para não abrir. Ele falou: não está assinado, não tem assinatura. Quem é que está falando? Eu não sei. Talvez não tenha autoridade para falar. Agora Deus, quando ele fala, ele mostra quem ele é. Ele diz: eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Eu sou o Deus que tirou, que deu vida, que libertou vocês. Por isso eu vou mandar. Eu sou aquele que tem autoridade para mandar, porque foi eu que salvei vocês. Foi eu que criei esse povo. Então é muito importante saber quem é que está mandando, não só o que está mandando. E quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, às vezes nós temos dificuldade de viver, porque nós não entendemos quem é esse Deus. Quando nós temos que aceitar Jesus, nós muitas vezes não entendemos quem é Jesus. Igual a mulher samaritana conversando com Jesus, e quando Jesus revelou para ela alguma coisa, disse: Senhor, vejo que és profeta. Primeiro ela olhou e falou: tu és judeu, você não fala comigo samaritana. Pensou que era só um judeu, um rabino. E quando ele revelou, ele disse: eu vejo que tu és profeta, mas o Messias vai chegar, e quando ele chegar, ele vai nos ensinar tudo. Então Jesus virou e falou: eu sou o que fala contigo, o Messias. E mostrou para ela que ele era mais do que um judeu, ele era mais do que um rabino, ele era mais do que um profeta, ele era o próprio Messias. Mas ainda tem muito mais para entender sobre ele, que nós muitas vezes não entendemos. Sabe, parece que nós não percebemos de fato quem é Jesus. De fato, nós muitas vezes olhamos para Jesus e não percebemos a glória dele toda. Eu fico maravilhado com um homem que demonstrou uma fé tremenda e um conhecimento fantástico na Bíblia, e muitas vezes nós o temos como alguém
que não é um personagem muito respeitado, mas aquele ladrão que estava na cruz, diz a palavra de Deus que ele virou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Aquele homem, ele entendia que aquele Jesus crucificado, que muita gente não estava crendo que ele era nem o Messias, dizia: se tu és o Messias, não é? Ou outros diziam: se tu és o Filho de Deus, então desce dessa cruz. Mas o homem estava reconhecendo que ele não era somente o Messias, ele estava reconhecendo que ele era o próprio rei que ia voltar, que ele é o dono desse reino espiritual, e ele sabia disso, e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando voltares. Enquanto os apóstolos estavam com os olhos na morte de Jesus, ele estava com os olhos na vida, na volta. Tanto é que depois que os 3 dias passaram, muitos dos apóstolos ainda não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. É impressionante ver a conversa dos discípulos a caminho de Emaús, quando eles diziam: nós pensávamos que ele ia redimir Israel, mas já é o 3º dia, até agora nada aconteceu. Na verdade, algumas mulheres disseram que o viram ressurreto, mas nós não vimos nada. Os discípulos foram lá no túmulo também, não viram nada, de sorte que eles não estavam conseguindo acreditar que aquele Cristo ressuscitaria, enquanto o ladrão na cruz acreditava não só na ressurreição, mas até na segunda vinda de Cristo como Rei. Amém? Entender quem Ele é faz diferença na maneira como nós nos largamos nas mãos dEle, como nós nos confiamos a Ele, porque nós sabemos quem Ele é e nos dá confiança de nos achegar a Ele. Quando nós entendemos isso, Ele é muito mais do que tudo isso que nós temos só visto. E é impressionante como até os demônios reconhecem isso. Quando Jesus andava pela cidade, então diz a palavra de Deus que às vezes um demoniado, quando via, corria e se prostrava diante dele e dizia: que temos nós contigo, ó Jesus, filho de Davi. Mas os demônios faziam o quê? Se prostravam e, diz a palavra, adoravam. E a Bíblia diz: porque eles sabiam quem ele era, e Jesus mandava eles calar, cala e sai, porque eles sabiam quem ele era. Mas porque sabiam quem ele era, caiu diante dele de joelhos e o adoravam. Vamos, uma coisa parecida com essa a gente vê no céu. Você vê no Apocalipse, falei do Apocalipse, né? No Apocalipse capítulo 4, João apresenta o trono de Deus. Ele fala: então eu fui levado ao céu, não sei se em corpo ou só em espírito, mas eu cheguei lá e vi o trono de Deus. Ele começa a descrever o trono magnífico de Deus, os serafins, né, os querubins em volta do trono, e aquela dinâmica toda de adoração, de respeito, de reverência. Os serafins têm 6 asas, não é? Com 2. Serafins está lá no Velho Testamento, né? No Novo, querubins ou criaturas, seres vivos. Eles tampam os olhos com 2 asas, com outras 2 eles tampam o corpo, e com outras 2 eles voam, mas não podem olhar e nem se deixam descobertos diante de Deus. Os querubins. João olha essa cena. Ele apresenta: o nosso Deus está sentado no trono. Mas quando ele passa para o capítulo seguinte, no 5º, ele fala que esse Deus Todo-Poderoso, sentado num trono que não se pode olhar para a face dele, ele está com um livro na mão, selado com 7 selos, e um anjo grande e forte diz: quem é capaz ou tem o direito de pegar o livro, de abrir o livro, de ler o livro? E João diz: eu chorava muito, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, tinha autoridade para nem pegar o livro, nem abrir, e nem mesmo olhar para o livro. Então o ancião chegou para ele, o ancião chegou para mim e disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Glória a Deus.
esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é só o Salvador. E olha o que ele disse mais. Então, o Cordeiro se aproximou do trono e ele pegou o livro que estava nas mãos do Todo-Poderoso. Quando ele pegou o livro que estava na mão do Todo-Poderoso, todo o céu caiu de joelho diante dele e começou a glorificar e exaltar, dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra e o louvor e a glória, o poder e a riqueza e a sabedoria. E eles começaram a adorar e a celebrar o Cordeiro. Antes eles estavam adorando ao Pai, mas os céus todo começou a adorar agora ao Filho, reconhecendo a glória e a majestade que Ele tem. É o que está escrito no Salmo 24, quando diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor Deus poderoso nas batalhas. Quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele, diz a palavra de Deus, que Isaías viu no trono, quando estava no templo ali, e teve a visão de ser, viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. As olas da sua veste enchiam todo o templo, e os serafins cantavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E João diz: Isaías viu o rosto de Jesus. Quem ele viu ali? Ele viu Jesus exaltado, glorificado, antes de deixar o esplendor da sua glória e vir habitar entre nós. E pelo fato dele ter deixado o esplendor da sua glória habitar entre nós, muitos de nós não percebemos e não reconhecemos ainda a sua majestade. Sabe, Pedro, Tiago e João tiveram experiência única com Jesus. Jesus levou eles para o monte, chamado Monte da Transfiguração, e lá as vestes de Jesus se tornaram tão brancas, diz a palavra de Deus, como nenhum sabão de lavadeiro poderia tornar branco uma veste. E ele começou com aquelas roupas resplandecentes, e de repente apareceu ali Elias e Moisés. E eles conversavam com Jesus, e os apóstolos ficaram tão perdidos que eles não sabiam o que fazer. E diz a palavra de Deus: e porque não sabia o que falar, Pedro falou qualquer coisa. E ele falou: Senhor, bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Sabe, nessa hora parece que a gente não entende muito bem o que estava acontecendo, porque eles ficaram tão perturbados. Sabe, Pedro depois comenta isso na sua carta, e é assim muito bonito, quando Pedro diz: nós estávamos lá com ele no monte. E ele diz: nós fomos testemunhas da sua majestade. Sabe o que aconteceu ali? A majestade de Jesus foi expressa naquele momento. Eu imagino, talvez nós hoje não consigamos perceber isso, mas eu fico tentando pensar como que Moisés, que era um grande personagem, não é, da Bíblia, e para o povo de Israel e para os judeus, e Elias ainda, um grande profeta que subiu aos céus, não é, em vida. E eu fico pensando como que aqueles homens chegaram diante de Jesus, conhecendo melhor Jesus do que nós conhecemos. Você acha que Moisés e Elias chegaram ali: e aí, tudo bom, Jesus? Que bom, né? Até que enfim nós viemos bater um papo. Você acha que foi assim? Se toda criatura dos céus caiu de joelhos diante dele quando reconheceu a soberania dele. O mistério estava oculto. Por isso diz a palavra de Deus: ele foi contemplado pelos anjos. Quando os anjos olharam para ele, perceberam que, além do que está sentado no trono, alguém mais pode entrar ali. Quem é esse? Pode pegar o livro, pode abrir o livro, pode quebrar os selos, ele pode ler o livro. Quem é esse? Quem é Jesus? Irmãos, nós não entendemos muito bem quem ele é.
Sabe, hoje nós temos um movimento que gosta de aproximar muito, né? Fala assim, eu gosto de chamar Jesus de você para a gente ficar mais íntimo, né? Eu não gosto muito, eu acabo chamando porque um monte de música acaba cantando e falando você, eu acabo, não aguento mais de trocar você para o Senhor. Mas o problema é que não troca muitas vezes o você para o Senhor, mas troca pelo pronome tu, né? E tu por você, tudo bem, ainda dá, mas não dá para trocar Senhor por você, porque o Senhor é diferente, não é? Agora veja bem, muitas vezes isso não é o que traz para a gente intimidade. A intimidade não tem problema com a soberania dele. A reverência não impede que eu tenha intimidade com ele, não impede, porque Isaías estava ali vendo ele, aquela glória toda, e disse: eu vou morrer. Então Deus veio e purificou os lábios dele, e ele começou a ter mais comunhão com aquele Deus todo exaltado. Não impediu, não precisava chamar nem de você. A comunhão não vai se perder porque você tem intimidade com Deus. Quando você vê Deus glorioso, você celebra a majestade dele. O que Pedro falou que ficou daquela experiência no Monte da Transfiguração, ele disse: porque nós somos testemunhas da sua majestade. Eu imagino Moisés e Elias chegando diante do Rei Jesus, e o próprio Moisés, que era reconhecido e respeitado por todo Israel, deve ter chegado todo tremo diante de Jesus, e todo inseguro, respeitoso, com muita cerimônia, e eles devem ter adorado Jesus naquele momento. Meu irmão, se os demônios, quando chegavam diante dele, caíam de joelho e adoravam, eu fico pensando que Moisés e Elias fizeram quando viram Jesus. E eles entendiam quem era Jesus, e nós muitas vezes não entendemos, como aquele Simão que chamou Jesus para comer com ele, não é? Eu fico impressionado porque o Simão era um fariseu, e os judeus eles tinham um shema escrito na porta da casa deles que dizia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porém o Senhor chegou ali, e ele não reconheceu que era aquele que estava escrito ali. E ele não reconheceu, não deu honra nem como um homem importante, muito menos como o Deus que ele era. Ele ainda dizia no seu coração: se ele fosse profeta, ele não deixaria essa mulher lavar os pés dele. Se fosse profeta, ele não entendia nada. Ele pensava que Jesus era um homem, e pensava que Jesus talvez seria um profeta se ele reprovasse aquela mulher. Mas Jesus era muito mais do que isso. Jesus era aquele que estava escrito na porta dele, estava dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Se ele tivesse entendido quem era Jesus, ele não somente ia dar água para lavar os pés, não ia somente dar o beijo, o ósculo santo na entrada, não ia dar só o óleo na cabeça. Aquele homem ia cair de joelhos diante dele, ia prestar adoração, porque ia reconhecer quem de fato é aquele Senhor. Mas ele não reconheceu, não entendeu. Muitas vezes nós não entendemos ainda quem é Jesus, e por isso é tão difícil seguir Jesus, porque qualquer coisa parece maior do que Jesus. Aparece qualquer maluco aí, empresário, rico, não é? Milionário, e é mais fácil a gente acreditar na palavra dessa pessoa do que no que Jesus ensinou, porque Jesus parece tão menor do que ele. Para muitas pessoas é mais orgulho estar junto com um personagem famoso como Neymar ou qualquer outro famoso do que estar com Jesus. É por isso que eu digo, o apóstolo Paulo estava lá diante do governador, não é? E ele estava preso, e o governador chamou ele, e Paulo falando para ele, contando o seu testemunho, depois virou e falou bem assim, o governador falou: Paulo, você está louco, as muitas letras te fazem delirar. E ele disse: não, eu não estou louco, mas falo palavras de sensatez. E eu queria que todos vocês que estão aqui fossem como eu. Agora imagine, Paulo já estava preso um bom tempo. Você acha que a gente lá levar roupa para ele ficar trocando roupa? Você acha que alguém ia lá para o Paulo ficar se barbeando, ficar mais bonitinho? Paulo estava lá, um prisioneiro, maltratado.
e levaram ele com aquelas roupas já mais maltrapilhas, sujas, até fedorentas, feridas para todo lado. E Paulo olhou para aqueles governantes, para os governadores, com suas pompas, com suas roupas, com toda a sua riqueza, dizendo que queria que vocês fossem como eu. Era para rir, né? Os governantes rir dele, mas não deu para rir, porque aquele homem sabia o que estava falando. Eu tenho Jesus, e eu queria que você, governador, tivesse Jesus como ele. Por isso ele disse: eu queria que vocês fossem como eu, exceto por essas algemas. Eu queria que vocês estivessem com ela, mas como eu, ter Jesus na vida. E muitas vezes nós olhamos para o ímpio e nós falamos: eu queria ser como ele. Eu queria ser como ele, porque o seu Jesus não vale nada. Porque o seu Jesus é minúsculo, é pequeno, é sem importância. Porque o seu Jesus é um profeta que andou aqui na terra, que fez muitas coisas maravilhosas, mas que hoje não faz mais nada. Que hoje deixa você ficar doente, que hoje deixa você ficar sem dinheiro, que hoje deixa você passar dificuldade. Paulo estava ali preso. Ele disse: eu já aprendi a passar fome, já aprendi a ter comida, já aprendi a ter abundância, já aprendi a ter falta, já aprendi a ser honrado e difamado. Eu posso todas as coisas. A CF diz assim, a fiel: em Cristo que me fortalece. Amém? Cristo que me fortalece. Dizer: posso ser rico, posso ser pobre, posso ter comida, posso não ter, mas eu tenho Jesus. E Jesus é muito. Qual o tamanho do seu Jesus? É pequenininho assim? Ou ele é o rei de todo o universo? Aqueles anjos que caíram diante dele de joelho foram criados por ele. Eles estavam contemplando agora o Messias. Não só o Messias, mas o Criador deles. Eles foram criados nele. Ele disse: seja o trono, seja principado, potestade, o próprio Satanás. Antes de ser Satanás, é lógico, foi criado em Cristo, porque ele disse: todos os tronos, todos os poderes, principados, potestades foram criadas nele. Sem Jesus não existiria nada. Quem ele é? Jesus. Tem que ser muito mais do que uma palavra bonita. Nós cantamos agora há pouco só de ouvir sua voz, não é? O seu nome, falar o seu nome. Jesus, nós falamos do nome dele, todos que escreveram que foi agora, mas nós falamos sobre ele, e falamos do seu nome, não é? Na adoração ali. Jesus tem que ser muito mais do que só uma palavra. Ele tem que fazer diferença e dar alegria para a gente, uma alegria incompreensível. Tudo pode ir mal e vai mal mesmo um dia, mas Jesus tem valor acima da vida e da morte. É por causa disso que muitos deram a vida e morreram. João Batista dizia: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, porque João Batista tinha mais noção do que nós de quem ele era. É bonito ver a mulher que foi lá e lavou os pés de Jesus. Jesus gostou, é lógico, mas João Batista disse: nem para lavar os pés eu tenho coragem. Eu não sou digno nem de soltar, correr da sandália dele. E olha que João Batista era primo dele, não é? Mas ele tinha essa noção de que ele era a majestade. E Pedro aprendeu isso depois. Tiago e João, Pedro disse: nós somos testemunhas da sua majestade. É o nosso grande rei, Senhor Jesus Cristo. O anjo falou isso com Maria, diz ele: Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre. Para sempre o reino dele, porque dele é o trono. Quem é Jesus? Precisamos mudar e entender mais a identidade de Jesus, e a fé vai ficar muito mais gostosa para nós quando nós entendemos, e nós vamos ficar mais enraizados em Deus quando entendemos melhor quem Ele é.
pastor, então agora já entendi. Não, irmãos, tem muito para entender ainda. Isso é o princípio que nós vamos entendendo, e nós vamos entender muito mais à medida que nós vamos vivendo com Jesus a cada dia. E aí o apóstolo Paulo traz uma revelação maravilhosa, porque ele não se detém só na identidade de Jesus, mas ele também começa a falar sobre a nossa identidade. Ou seja, quem sou eu? Você já parou para pensar? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Por que estamos aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? O fato de nós não entendermos quem nós somos faz com que nós percamos muito tempo e não alcancemos e não façamos o que é para ser feito. Nós estamos aqui com um propósito especial, e a Bíblia fala sobre isso. E olha o que ele disse: nele foram criados as coisas visíveis e invisíveis, tudo foi criado nele, não é verdade? Por ele, e nele, e para ele. Primeiro foi criado por ele, Jesus que nos criou. O salmista fala no Salmo 139, a minha substância não te foi oculta, quando no ventre da minha mãe o Senhor me tecia, ainda não havia nem um dia só meu, ou seja, não tinha um dia de concepção. Ele dizia: o Senhor estava ali me tecendo e começando a me formar, e conforme tudo que estava escrito no teu livro foi acontecendo, dia a dia foi acontecendo, segundo tudo que estava ali escrito a respeito de mim. É assim que acontece. Então eu posso dizer com toda segurança: quem sou eu? Eu fui criado por Ele. Eu não sou um acidente. Fala comigo. Eu não sou um acidente. O pior que possa parecer, não é? O pior que possa parecer. Você pode dizer: por que eu não entrei na fila da beleza mais vezes do que o meu irmão, do que o meu primo? Não é verdade? Mas, irmãos, não foi assim, não tinha uma fila. Você não foi escolher nada, decisão nenhuma foi sua. O fato é que ele decidiu tudo conforme o que ele havia anotado no livro a respeito da sua vida. E aí Davi diz assim: Senhor, quão maravilhosas são as suas obras, e a minha alma sabe muito bem. Você diz também, né? De gentil aspecto, ruivinho, né? E ele falava: maravilhosas são as suas obras, e a minha alma sabe muito bem. Aí ele virou e falou bem assim: Senhor, quão preciosos são para mim os teus planos. Ou seja, o que o Senhor planejou para mim, os pensamentos que o Senhor tem a respeito da minha existência. A gente não entende. Por pior que possa parecer, Deus escolheu e decidiu isso. E você diz: não, foi errado, Deus errou alguma coisa. Não errou, eu não sou um acidente, eu não sou um fruto do erro. Ah não, pastor, mas eu fui gerado num ato ilícito de imoralidade. Mesmo assim, o ato foi ilícito de imoralidade, mas a sua gestação não foi um ato de imoralidade. A sua gestação não foi um acidente. A sua gestação não foi um erro. Deus mesmo, diante daquele ato de infidelidade, ou de prostituição, de adultério, de estupro, seja lá como você foi gerado, o fato é que Deus é fiel. Naquele momento Ele fez algo precioso. O ato foi errado, e Deus sabe condenar o pecado, mas a sua concepção não foi e nunca será um erro. Você nasceu porque Deus quis, e você tem essa aparência porque Deus quis. O apóstolo Paulo, falando em Atenas, ele disse: nós cremos que somos geração de Deus, não devemos acreditar que Deus seja semelhante a prata, a ouro, pedra esculpida pela imaginação do homem. Ele diz: porque Deus não é como os deuses que vocês estão adorando, que precisa de alguma coisa. O nosso Deus verdadeiro, ele não precisa de nada de nós. Ele não é servido pelas nossas mãos, não é servido pelas nossas mãos. De um só Ele fez todos os habitantes da terra, e Ele determinou os tempos
e o espaço da habitação de cada um de nós. Ou seja, você está aqui hoje, em Cidade Pomar. Você está nesse culto porque Deus preparou isso para você. Quantas vezes eu já li a Bíblia pensando, meu Deus, eu queria ter vivido na época da Bíblia. Ver o mar vermelho se abrir. Ver um cego de nascença ser curado. Quantas coisas lindas, maravilhosas. Aí parece que o tempo agora não é um tempo de tantas maravilhas, não é? Então, porque eu nasci agora, porque eu não nasci na época dos apóstolos. Eu poderia participar da igreja e diz: em todos havia abundante graça, que maravilha. A gente tem que viver numa época agora que a igreja não está muito, né? Tipo assim, meu Deus, que dificuldade. Mas Deus projetou esse tempo para você. Você foi nascido para esse tempo. E você precisa glorificar e honrar a Deus nesse tempo. Porque você nasceu para isso. Você nasceu para essa época, não é? Você existe para esse tempo. E Deus que decidiu que você ia nascer nesse tempo, e não na época do Mar Vermelho, e não na época dos apóstolos. Agora vamos viver esse tempo, porque Deus decidiu isso. Coisas que nós podemos mudar, Deus nos deu, e nós temos a oportunidade de mudar, e vamos mudar, tudo bem, não estou falando que não pode. Mas algumas coisas Deus definiu e elas vão ficar. E nós precisamos vivê-las. E Deus tem propósito em tudo, até nas coisas mais absurdas que nós não conseguimos entender. Talvez, não é? Tem pessoa que é cega, por exemplo, e a gente fala: por que essa pessoa é cega e a vida inteira é cega? E aí, a compositora daquele hino, que diz assim: quem crê no seu, eu vi 25, eu acho, quem crê no seu Redentor vai vê-lo exaltado à glória de Deus. Ela era cega, e ela escreveu isso, e ela disse um dia: a minha maior alegria é que a primeira pessoa que eu vou ver na minha vida vai ser Jesus. Não é lindo isso? Irmãos, a gente não entende. Ela entendeu alguma coisa, mas a gente não entende. Você não entende porque o seu cabelo às vezes não é do jeito que você queria, não é? A cor da sua pele, a sua altura e algumas outras coisas mais, que até psicológicas, que você queria ser diferente, não é? Mas Deus entende e sabe do que precisava de vocês. O fato é que Davi disse: e os teus planos para mim são maravilhosos, eu amo, eu quero viver o que o Senhor criou para mim. Se o Senhor decidiu que eu sou homem, eu vou ser homem. Se o Senhor tivesse decidido que eu fosse mulher, eu tenho que ser mulher. Viver isso que Deus decidiu, é Ele que decidiu, é Ele que escolheu. Eu tenho que amar a escolha dele e viver o que Ele escolheu. É lógico que eu não vou viver tudo que os meus pais escolhem, eles tentam escolher o melhor, mas tem hora que os pais exageram, realmente escolhem